Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Júlio, qual que é o atleta que você tem vontade de confrontar no palco? Só que esses caras cagou pra mim, eles fingiram que eu nem existia. Eu falava com os caras e os caras, tipo, só me humilhavam, sabe? Só me humilhavam. Eu não fico falando isso, nunca falei abertamente em podcast. Júlio Gorila comentou sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. O Gabriel ele falou assim, Júlio, qual que é o atleta que você tem vontade de confrontar no palco? Tem vários, mas esse ano, se possível, eu gostaria de estar no palco com o Kaique, ter a oportunidade de estar no palco com o Ramon também, seria muito legal. O Zanca, eu acho que eu não vou, esse ano ele não vai participar. Ele tá Tem o focado, Matheus né? também, que eu nunca competi com ele, a gente já foi do mesmo time, a gente se gosta muito, e ele até veio falar pra mim, tava pensando em Dubai. Eu falei, se você quiser, a gente vai, tá ligado? junto, Legal, o que eu puder ajudar ele, pô, ele é uma pessoa super boa, entendeu? E é um atleta que tem muito potencial Ele também. é lá da minha região. Sim, Ele de é lá. de Franco da Verdade, Rocha. verdade. Ele é de lá, atleta de lá, da raiz de lá. Tem esses caras assim, também. O Sebum não vou poder competir com ele, era um objetivo, mas agora dificilmente. Aí tem o Mike, né, agora, né? Tem o Mike Summerfield, tem o. Urs. Tem o Urs, mas tem o. Eu tava vendo ele agora esqueci. O Moreninho. Huff Diesel, isso, correto. Que agora vai voltar. Vai ser legal. Vai ser bacana. Tem muitos caras aí pra poder competir. É só ir no Olímpia que dá pra realizar esse desejo com todo mundo aí. O Gabriel falou assim, Gorila, conta aquela história com o Super de quando vocês moravam juntos. Tem várias histórias. É difícil falar uma só, mas ali a gente passou por muita coisa, porque quando eu tinha ganhado o Olímpia, digamos assim, eu tive uma oportunidade de ficar nos Estados Unidos, mas também, ao mesmo tempo, meu visto tinha expirado. Então eu tive que tomar uma decisão importante. Ou eu ficava lá nos Estados Unidos e não voltava pro Brasil, porque eu ia ficar legal. Ou eu voltava, né, e ia tomar uma multinha, né, que é que eu tô tomando, na verdade, né. Só que também tinha um outro detalhe, eu tava zerado de dinheiro naquela época. E então eu tava com uma intuição de que eu deveria voltar pro Brasil. Falei, as coisas vão dar certo, fui campeão do Olímpia, peguei, voltei, mas uns dias antes eu falei com o Fernando. Aí eu falei, Fernando, a gente, assim, antes de eu ir para os Estados Unidos, a gente tava com uma amizade, assim, bem próxima, né? E aí eu falei pra ele, tem como se eu voltar aí, eu posso morar aí com você, a gente divide e tudo mais. Aí ele falou que sim, aí depois ele deu pra trás, o Fernandinho, coisa dele mesmo. Aí eu fui morar com meu padrasto uns 10 dias, ele me ajudou nisso daí, aí depois o Fernando falou, não, vem pra cá. Só que lá era um apartamento de 19 metros quadrados. Uma sala. Isso, era uma sala, e quando eu cheguei lá, ele tinha uma cama de casal lá. Então, tipo assim, era cama de casal, uma escrivaninha, tipo, aquelas criadinho mudo de 4 gavetas, e uma mesa, e era isso. E era o que tinha ali. Eu dormia no chão. E aí tinha a cozinha, que era um corredor e um banheiro. Era muito pequeno. Mas foi uma experiência boa. Eu não me arrependi de nada que eu fiz, mas eu pastei muito, viu? Porque eu voltei imaginando que eu conseguiria ter uma oportunidade. E eu já conhecia todos os caras do meio, né? Eu nasci no ABC. Só que esses caras cagou pra mim, eles fingiram que eu nem existia. Eu falava com os caras e os caras, tipo, só me humilhavam, sabe? Só me humilhavam. Eu não fico falando isso, nunca falei abertamente em podcast, e também nem vou falar o nome das pessoas que isso aconteceu, mas quando eu falo isso é mais para as pessoas entenderem que às vezes até quando você consegue conquistar algo importante, não quer dizer que as coisas vão funcionar do jeito que você quer, entende? E foi assim que foi comigo. Aí eu fui meio que deixado no limbo, sabe? Só que ao mesmo tempo começou a pandemia. E eu tava sem emprego. E tipo assim, pagando aluguel, beleza, me virando. Até uma época que o Fernando mudou de apartamento. Ele foi pra Liberdade, que era onde era a academia do Pinduca. Sim. E aí ele conheceu uma mina, foi morar com a mina e falou pra mim, Gorila, você não quer pegar lá o apartamento? Pô, Fernando, e na época, tipo, eram uns R$1.500. Ainda pagar as contas e eu ter que me alimentar também, tudo, né? Falei, beleza, vou assumir essa responsa, mas aí eu tive que abrir mão de muitas coisas, e uma delas foi a alimentação. Então, foi aí que eu passei essa época de vegano e vegetariano, que a galera não entende, mas foi por uma questão financeira. Porque eu sou um tipo de pessoa que arco com minhas responsabilidades primeiramente, então eu não vou deixar de pagar um aluguel para comer. Eu tenho que pagar o aluguel porque não tá nem no meu nome, tá no nome do Fernando, entende?
Então, eu fiquei um tempo, tentei manter o máximo que eu podia. Só que dali, chegou um momento que eu não consegui. Cheguei no Fernando e falei, cara, não tenho mais dinheiro, mano. E aí, ele falou, não, beleza, fica tranquilo, eu acerto lá o que tem que acertar. E aí, o Pinduca me ofereceu para morar no porão ali do lado. Era um aluguel muito mais barato, R$ 300. Então, eu falei, pô, agora já vai dar um alívio, eu vou conseguir me levantar. Deu 15 dias, o cara, dono do porão lá, falou, não, eu quero, eu vou precisar, e você tem que sair daqui 10 dias. E caía bem no dia 25 de dezembro. Nossa. E eu sem lugar, sem dinheiro. Cara, eu passei uns apertos, tipo assim, eu voltei pro Brasil, eu tava com 116 quilos. Todo esse processo foi acontecendo, eu fui pra quebrada, eu construí minha casa, que a galera fala que é caverna, tudo mais, eu cheguei a ficar com 80 quilos. Porque eu tive que terraplanei o terreno sozinho, no sol, aí depois cavei, comecei a construir a casa, então todo o dinheiro que eu tinha, eu ia lá e comprava uma ferragem, tanto que quando teve aquele auxílio emergencial do Bolsonaro naquela época, tudo que eu recebi ali eu joguei para comprar a serragem da casa, foi o começo. E aí fui indo e fui me levantando aos poucos, e aí as oportunidades começaram a aparecer, porque é aquilo. Você tem, por mais que você não tenha vencido naquele momento, e as coisas pareçam difíceis, apareçam obstáculos, você tem que ser persistente. Então eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição, na época eu não tinha nada, mas eu não parei de treinar. E de me alimentar bem, só que eu não me alimentava tanto. Então foi uma época assim que eu limpei meu corpo mesmo, entende? Eu fiquei um tempo assim, e depois, quando eu consegui ter a condição de começar a voltar, já de alguma maneira um pouquinho melhor, os caras ficavam olhando pra mim e falavam, agora ele não vai voltar mais a ser o que ele era. E aí os caras falavam, tá fumando pedra? Os caras do meio ficavam me zoando assim, dessa maneira, só pra você ter uma noção. Falava num tom de zoeira, beleza, todo mundo é amigo, mas os caras tá te cutucando, de certa forma. Sim. E com o tempo fui indo, até o momento que eu consegui a oportunidade na FTW, mostrei um pouco do meu trabalho, depois fui pra Max e aí tive mais oportunidade, comecei a competir como profissional, não ainda na condição, porque eu tava voltando. Então, quando eu entrei na Max ali, eu tava com uns 90 e poucos quilos. Eu tive que correr muito, e o Renato me colocou no campeonato profissional ali, que foi do Europa Pro. Sim, certo. Ali ainda eu não estava totalmente preparado, mas foi uma experiência muito boa. Tipo, foi muito legal ter competido. O Ramon tava lá. Meu, foi sensacional esse campeonato. Foi muito bom para mim e me fez eu querer coisas melhores. E desde então, ainda até hoje eu não parei, né? Tô aí na caminhada. E aí, assim, é até interessante, é importante, né, a galera ouvir isso, né, Gorila, porque olhar o Gorila hoje, né, em Dubai, indo lá competir e tal, é muito simples, é muito fácil, né, ver falar assim, falar, caramba, o cara tá lá, tá no hype e tal, mas ver as pedras que foram carregadas, né, as dificuldades e não desistir, Isso. e esse é o mais importante. Que eu taxo, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Porque as dificuldades, elas forjam o verdadeiro guerreiro. E o caráter da pessoa, né? Sim, se você... existe um ditado que os árabes falam que é tempos fáceis criam homens fracos, tempos difíceis criam homens fortes. E eu acredito muito nisso. Então, eu para ser o gorila, para começar a ser o gorila, digamos, eu tive que passar 6 anos morando numa academia. Sem nenhuma condição. Não tinha um quarto, dormia no chão, não tinha fogão e nem geladeira por 4 anos, depois que eu fui ter. Então, tipo assim, e eu não tava visando nada, nem me fazendo de coitado, nem nada, eu era super feliz, e ainda sou muito feliz, mas eu digo, naquela época, com o que eu tinha, eu era muito feliz, porque o que eu tava buscando ali era só meu aprimoramento de shape, eu nunca fiquei pensando, eu vou ser famoso, eu nunca visei isso. É até meio ruim eu falar, mas, tipo assim, eu nunca quis. Graças a Deus eu fui abençoado com isso. Mas eu nunca busquei isso. Então foi algo assim que eu passei 6 anos numa condição muito difícil sem esperar nada, tudo gastando do meu bolso. Viagem, tudo. Nunca tive nenhum apoio. Eu fui ter meu primeiro patrocínio com dinheiro depois de 9 anos de treino. Uma vida praticamente. Uma faculdade, muito mais que uma faculdade. Muito mais. Se for bem. Então, assim, é dedicação. Qualquer um pode ser o que quiser. As pessoas não podem, eu falo isso muito, as pessoas não podem se limitar ao que os outros falam que você pode ser. Você quer ser astronauta? Você não pode ser isso. Claro que você pode ser o que você quiser. Você quer ser fisiculturista? Você não tem genética. Claro que você consegue. Genética você constrói, entende? Se eu fosse parar por todas as pessoas que me colocaram um obstáculo, eu não tinha chegado em lugar nenhum. E se você for ver os homens
que foram de mais sucesso na história, todos eles passaram por dificuldades tanto de obstáculos como dos outros desacreditarem deles, né? Sim, Ridicularização. Isso é verdade.